Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSoccer. Hoje a gente vai falar sobre um confronto entre o Bayern de Munique e o Union Berlin. E é claro, a gente vai destacar o Union Berlin como tema desse vídeo, tá? Pelo seguinte motivo. A equipe do Union Berlin, ela tem como característica, né, ser uma equipe de menor expressão dentro do futebol alemão, tá? Não é uma equipe de grande expressão, mas é uma equipe que vem revolucionando boa parte, porque ele tem uma ascensão muito grande nesses últimos tempos, né, nesses últimos anos, né? Já a partir do momento que ela teve a ascensão para o conjunto de primeiras equipes ali da Bundesliga, ela acaba se firmando agora como uma das potências. A gente está falando de uma equipe que, nesse exato momento, está empatada junto com o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund na liderança da Bundesliga dessa temporada 22-23. Tá? Então, assim, é algo muito fora da curva. É algo muito fora da curva que está acontecendo. E isso a gente precisa colocar um destaque para essa equipe. Tá? Estou mostrando para vocês trechos aqui de uma reportagem que teve sobre o Union Berlin. Eu não vou entrar na seara da reportagem da BBC Sports, depois quem quiser dar uma conferida lá, mas a gente vai entrar muito na observação dos números dessa equipe, porque tem toda essa história, toda essa evolução que se teve, né? E a gente pode acompanhar, claro, sempre essa evolução do Union Berlin a partir desse cenário, né? Mas também numericamente. Então, numericamente, o que apresenta de diferente essa equipe em relação às demais? Como que a gente pode observar? Tá? A primeira coisa que a gente vai observar, antes de ir para o confronto em si, vai ser a diferença de comportamento entre casa e fora do próprio Union Berlin. Então, eu estou fazendo o comparativo do Union Berlin com o próprio Union Berlin, para vocês entenderem o peso de se jogar em casa com relação a se jogar fora para essa equipe. Então, o overall dessa equipe, que seria 74, cai para 54 quando se joga fora de casa, tá? Essa parte aqui, onde eu estou com o mouse agora, tá? 74 cai para 54. É uma equipe que, jogando fora de casa, vai converter muito menos, né? Então, esse é um ponto muito importante. Ela vai converter muito menos passe para chute, chuta menos, certo? Apesar de converter mais chute para gol, tá? Ela vai ter também uma facilidade nessa defesa em relação ao chute do adversário jogando fora de casa, mas cai um pouquinho jogando como mandante, onde ela consegue bloquear um pouco mais. Ou seja, a bola não chega no meu gol e quando eu jogo fora de casa, o goleiro tem feito as intervenções. Essa bola está chegando diretamente no gol da equipe. Nessa parte de baixo aqui é como os adversários se comportam. E aí você perceba que, jogando fora de casa, os adversários conseguem converter muito mais gols contra o Union Berlin do que converteria jogando como mandante, tá? E a mesma coisa, chute certo. O adversário chuta mais vezes certo no gol do Union Berlin do que chutaria, tá? E aí o grande ponto que a gente vai observar, e a gente tem que observar, é o seguinte: eu vou manter o Union Berlin como mandante, tá? Não vai ser o caso agora desse confronto no domingo. E eu vou colocar o Bayern de Munique como visitante, tá? Então, o Bayern de Munique jogando como visitante contra uma equipe do Union Berlin jogando como mandante, tem um ligeiro favoritismo do Bayern de Munique, tá? Se a gente for observar aqui, a gente está falando basicamente de empate ou de vitória simples. E aí, quando eu falo vitória simples, não é 1-0, tá? Mas é com saldo de diferença 1. Tá? Então, 1-0, 2-1, 3-2. Se a gente tivesse que apostar em alguma coisa, seria numa vitória simples do Bayern, jogando fora de casa, coisa que não vai acontecer nesse domingo. Tá? Se a gente for organizar os dados de acordo com o que vai acontecer no domingo, então vamos colocar o Union Berlin jogando como visitante e vamos colocar o Bayern de Munique jogando como mandante. A vantagem é grande para a equipe do Bayern de Munique. Então o Bayern de Munique recupera melhor a bola mais rápido, tá? Ele consegue bloquear melhor os chutes, aí perde na defesa, mas aqui é porque ele consegue bloquear, então os chutes não chegam, basicamente, né, no gol. Você tem ainda, a partir disso, mais ações de recuperação da posse do Bayern de Munique,
mais passe para ataque, mais passe para o meio, mais passe para a defesa, melhor conversão de passe para chute, maior número de chutes certos, aí uma discrepância gigantesca, e aí o União converte um pouco melhor o chute para gol, mas a diferença é tão grande de chute certo entre uma equipe e outra, que é uma vantagem muito grande para a equipe do Bayern de Munique. Tá? E aí você tem uma vantagem de pelo menos 2 gols de diferença voltado para essa equipe do Bayern. Iago, você está apostando tudo no Bayern, o confronto vai ser o Bayern, a equipe do União está perdida? Não. O que acontece quando a gente observa esses dados? A gente está olhando o histórico. Então, se a gente for olhar, por exemplo, e eu vou colocar aqui para vocês o último confronto do Bayern, o Bayern jogou contra o Mönchengladbach e perdeu por 3-2. Né? Teve a expulsão do Upamecano logo no começo do jogo e isso afetou. Se a gente fosse observar os dados das duas equipes, colocando o Mönchengladbach como mandante, colocando o Bayern de Munique como visitante, o Bayern teria vantagem, ou o empate, ou vitória por 1 gol de diferença do Bayern de Munique. Tá? Nesse cenário que a gente colocou, quando você vai e tira um jogador, então você tem alguma coisa, algum imprevisto ali em campo, você modifica essas relações. E aí não estão nas previsões. Tá? Então você teria que, para a gente falar sobre isso e cravar algum resultado, a gente teria que chegar num grau de detalhamento que a gente não consegue. Tá? Então esse é um ponto. Segundo, que a gente pode observar, e aí, é claro, não sou só eu em Limeira nesse exato momento que estou olhando o jogo. O técnico do União Berlim e o técnico do Bayern de Munique também estão olhando os jogos. As comissões também estão olhando os jogos. Os jogadores estão observando o que estão sendo falado na imprensa alemã e uma série de outras coisas. Isso impacta no que vai acontecer porque as equipes vão se preparar para isso. Então, não necessariamente o que aconteceu até agora vai replicar. É claro, não vai acontecer algo muito diferente. O Bayern de Munique não vai ficar com 10% de posse de bola. Mas quer dizer que eu vou criar estratégias diferentes. E nessas estratégias diferentes pode ser que você tenha uma mudança de comportamento específica para um jogo. É o ineditismo do jogo. Mas, olhando o histórico, o Bayern de Munique leva vantagem. Tá? Como conclusão desse vídeo, se é que tem algum, olhando tudo isso e entendendo tudo isso, mesmo assim, é de se louvar muito o esforço e o empenho dessa equipe do União Berlim, de com muito menos recursos do que os demais adversários, né, que vai se ter, chegar nesse nível, da gente estar olhando o União Berlim como uma das equipes mais fortes. E aí eu não digo nem em relação ao Bayern ou ao Borussia, que já é algo fora do comum, mas também em relação, por exemplo, ao Red Bull Leipzig, né? O RB Leipzig, Red Bull eu chamo de sacanagem, mas o RB Leipzig, porque nesse cenário do RB Leipzig, por exemplo, que tem maior recurso, tem um fundo de investimento do Red Bull gigantesco, deveria estar à frente do União Berlim. Então, percebam como esse trabalho é muito único nesse cenário europeu, que muito provavelmente vai garantir uma vaga de Champions League para um clube do tamanho do União Berlim, que vem numa crescente muito grande. Então, percebam isso, e isso é muito importante de a gente observar. Muito importante de a gente observar a importância histórica desse jogo, mas é claro, olhando os números friamente, vantagem do Bayern de Munique aí, o de pelo menos 2 gols, vamos colocar ali um gol ali certeza, e de pelo menos 2 ou mais gols depois, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, de análise, é um vídeo um pouco diferente, um pouco mais curtinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Gostou desse vídeo? Obrigado, agradeço, principalmente se você deixar sua inscrição e também ativar o sininho. Fez tudo isso? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, para a gente poder trocar ideias sobre futebol da maneira mais qualificada possível. Combinado? Grande abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu! Até a próxima!